Bom dia, Grupo Refúgio e a Paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa segunda-feira. Segunda-feira abençoada. Sim, e a nossa semana também. Nós já profetizamos uma bênção na nossa semana. Por quê? Porque aqui no Grupo Refúgio a nossa semana começa segunda-feira e termina sexta-feira. E toda segunda-feira, como nós começamos? Entregando a nossa família no altar de Deus, colocando a nossa casa nos pés do Senhor. Tem coisa melhor que isso? Não tem. A bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Eu creio, você crê? Então, continue perseverando, buscando pela sua casa, pela sua família. Não desista, jamais. E hoje nós vamos orar, jejuar pela nossa família. Tira um tempo no dia de hoje, você que vai participar dessa oração, desse propósito. Coloca o seu nome na lista, coloca o nome dos seus familiares, que nós vamos estar orando, jejuando, e você também vai orar e vai jejuar pela sua família, porque nós fazemos esse propósito baseado em 1 Timóteo, que diz que aquele que não cuida dos seus, aquele que não cuida dos seus parentes, para Deus é como fosse um incrédulo, né? Então, nós aqui do Grupo Refúgio, não. Nós cuidamos dos nossos familiares, nós colocamos no altar de Deus. E hoje nós estamos aqui para isso. Orar, jejuar pela nossa casa. E como toda segunda-feira, nós temos uma palavra direcionada para a família. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Você acredita que a oração tem poder? Você acredita que a oração move montanhas, move a mão de Deus? A oração de fé cura os enfermos. Você acredita que a oração, o poder da oração pode transformar, alcançar uma vida? Eu, Janaína, creio. E você? Se você, como eu, acredita, glória a Deus, o poder da oração. Agora, você imagina o poder de uma mãe orando. A palavra de Deus direciona o homem para cuidar da mulher, para amar a mulher, para dar vida pela mulher, porque ela, né, Jesus disse, cuida e ama a sua mulher, assim como eu cuido da igreja. O que Jesus fez? Ele deu a vida pela igreja. Glória a Deus, mas isso vai ficar para um outro vídeo, porque hoje nós vamos falar do poder da oração, principalmente da mulher, da mãe que clama. Deus deu essa orientação para o homem: ame a sua mulher e cuide dela como eu cuido da igreja. E mulher, você vai ser submissa ao seu esposo, submissa sobre uma missão. E se a gente for lá atrás, no começo, em Gênesis, o que nós vamos ver? O próprio Deus dizendo, e farei para o homem, né, uma mulher, uma auxiliadora. Olha que poder lindo, que dom lindo que Deus nos deu, né? O homem tem as suas características, né? É tão bonito a gente ver aquelas pregações quando a pessoa estuda, né, sobre o homem, sobre a formação do homem, e a mulher também tem a sua. Deus, ele fez tudo perfeito, como ele é, certinho. Coisa linda, né? Então, o nosso esposo, ele é o cabeça, ele tem uma missão, nós somos a auxiliadora dessa missão. Gente, Deus nos capacitou como mulher, assim, Deus nos presenteou. Embora muitas vezes o mundo, né, quer usar essa palavra para rebaixar a mulher, falar, ai, a mulher da igreja é submissa, né, é um tapete do homem, o homem fala, ela tem que calar a boca. Não. Jamais que o nosso Deus nos amando iria, né, nos colocar nessa posição. Mas ele deu um dom para nós mulheres, né, de interceder, de orar, de auxiliar. E por aí vai. Eu, Janaína, eu acredito muito, sabe, no poder que Deus deu para os pais, para o pai, para a mãe,
aliás, na autoridade sobre os filhos. Eu creio que nós, mãe, pai, somos autoridade dos nossos filhos espiritualmente. E também, né, nós somos autoridade humanamente falando, mas espiritualmente também. Nós temos autoridade de profetizar sobre bênção sobre a vida dos nossos filhos. E, infelizmente, também maldição. Por isso nós temos, né, que vigiar. Nós temos que sempre, né, estar na presença de Deus, buscando em Deus, ser cheia de Deus para poder o quê? Entregar aos nossos filhos bênção. Tem mães que não oram pelos seus filhos, muitas vezes porque não tem conhecimento. Eu mesma, minha mãe, ela, né, eu não nasci num berço evangélico, né, num lar evangélico, digamos assim, e a minha mãe não tinha muito costume de orar. E lógico que com certeza ela, né, tinha a intimidade dela com Deus, né, no quarto dela, tal. Eu acredito que ela falava com Deus, mas assim, não trazia isso para dentro de casa, falava com a gente de Deus, não tinha isso. Então, assim, a minha mãe, sabe, não era aquela mulher de oração, que orava pelos filhos. E depois eu me converti, quando eu completei 22 anos. Aí eu fui para Jesus. Aí eu fui aprendendo a importância, né, de orar. E eu já tinha o meu filho mais velho. E ele era bebê ainda quando eu fui para Jesus, ele tinha 2 anos. E eu já orava para ele, eu aprendi e eu orava por uma esposa, falava para Deus abençoar a esposa dele, que a esposa dele fosse uma filha para mim, que ela me amasse, eu amasse ela, que ela amasse meu esposo amasse e respeitasse ela. Então, assim, eu sempre orei desde que ele era bebê. Então, nós essa missão, né? De estar orando, de estar intercedendo, de estar em guerra pela nossa casa, pelos nossos filhos. Vocês já ouviram falar que filho de crente é visado pelo inferno, né? É bem isso. Então, a gente tem que sempre estar de sentinela para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, combater em oração, né? Todas as setas malignas contra a nossa família e contra os nossos filhos. E direcionar eles, né, na educação da palavra de Deus e na sociedade. Preparar, né, os nossos filhos. Como a palavra de Deus diz que os filhos, eles são como flecha nas mãos do arqueiro, né? Então, nós temos que lançar essa flecha além da onde nós chegamos. Maravilha de Deus. E tudo isso se constrói como? A base, oração. Hoje meu filho mais velho, ele é casado, né? Ele tem minhas netinhas, mas no tempo, né, que ele saía, sempre orientei ele, orava por ele. Só que depois que ele saía da porta para fora, eu entregava na mão de Deus. Então, sabe assim, eu dormia tranquila, sabendo que Deus estava cuidando dele. Essa sempre foi a minha visão. Só que nem sempre foi assim. Eu me lembro agora, acabei de me lembrar, quando eu me converti. Quando eu me converti, ele tinha 2 anos. E lógico que é um processo, até hoje, né? Eu estou nesse processo. Nós estamos aqui porque nós estamos no processo. E eu me lembro que eu era muito preocupada. Nossa, ele não podia sair daqui para ali. Ai meu Deus, eu era super preocupada. Vivia, sabe assim, preocupada, com medo que alguma coisa acontecesse para ele, sabe assim? E uma vez um amigo meu, ele veio na minha casa, né? E ele notou isso, certamente Deus mostrou para ele. E aí ele me chamou, ele me sentou, conversou comigo, ele falou assim: "Eu vejo que você tem muito medo, né? Do menino, você sufoca ele. Nós temos que ser prudentes, nós temos que cuidar do filho, porém o seu tá exagerado. Você sufoca, você não deixa o menino dar um passo, você, né, fica que nem doida. Tá errado isso." Ele falou para mim: "Isso tá errado."
porque você é uma mulher de Deus. Hoje você tem Deus na sua vida. Esse meu amigo, hoje ele já faleceu, mas ele era amigo assim de balada, né, antes. E depois ele se converteu, e depois que eu me converti. E aí ele conversou comigo, ele falou assim: o seu não tá normal, né? Tá exagerado. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar que você é uma mulher de Deus e que Deus vai cuidar do seu filho. Se que tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. O que você precisa é confiar. E isso entrou no meu coração, sabe? Eu ouvi e eu obedeci. Até mesmo porque a gente tinha passado por um trauma familiar. Nós perdemos uma sobrinha que morava, né, com a gente. Ela tinha 10 anos e, assim, ela faleceu do nada. Então, foi uma coisa tão de repente e, assim, sabe, inexplicável você vê a morte entrar na sua casa, arrancar alguém que você ama de você, e você não pode fazer nada. Então, esse medo pairou pelas nossas vidas, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, né? E comigo também. Até esse dia que ele veio conversar comigo, né? E ali eu criei e eu obedeci, e eu creio mais, eu tenho certeza que eu fui liberta. E ali eu comecei a descansar. Então, né, voltando, quando meu filho, né, já adolescente, jovenzinho, queria sair, eu orava por ele e descansava. Dormia, né? Tem mãe que fala, ai, não durmo enquanto meu filho não chegar. E eu dormia. Eu falava, Deus, sabe, tá nas tuas mãos, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, então tá nas suas mãos, e eu entregava na mão de Deus. E eu aprendi, né, a viver isso. E eu tenho, assim, um monte de testemunhos fortes, que eu não vou ficar contando aqui, quem sabe, né, uma outra oportunidade, por causa do tempo do vídeo. Mas um que me marcou, vários me marcaram, mas um que me marcou foi quando esse mesmo filho, ele estava na adolescência e ele estava gostando de uma menininha. E eu sou de Santos, né? Eu morava em Santos. E aí eu tive outro filho, que é né, o José, mas bem mais novo, né? Eu demorei 13 anos para ter outro. E aí eu estava andando no calçadão com ele, com o José. E aí ele acho que ele viu a menininha, ou eu tava. Mais ou menos isso. Aí ele viu a menininha e ele falou assim: vou sentar ali na areia com ela. Aí eu falei: vai, mas não entra na água. Não entra na água. E daqui eu vou ficar te espiando. E ele falou: tá bom. E assim, o meu filho, eles são muito obedientes para a glória de Deus. Porém, adolescente, apaixonadinho, o que ele fez? Entrou na água. E a hora que eu bati o olho, eu não vi ele na areia ali. Eu estava ali, eu estava andando, empurrando o carrinho do bebê, e eu estava de olho. E de repente eu bati o olho e não vi, gente, mas entrei num desespero. Aí eu comecei a clamar. Porque a mãe, né, de oração, o que ela faz? Ela ora. Aí eu comecei a clamar a Deus, Senhor, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, cadê meu filho, Senhor? Cuida do meu filho. Senhor, envia um anjo, Pai, em nome de Jesus, envia um anjo e busca meu filho, pelo amor de Deus, aonde que ele está? Gente, comecei a clamar, clamar. Você crê que o Senhor ouve a oração da mãe? Eu creio, porque, como eu disse, eu tenho um monte de testemunho fortíssimo de oração. Fora que ai deles fazer alguma coisa errada, todos eles já sabem. Deus fala, Deus revela, Deus mostra em sonho. Essa é a mãe que ora. Bom, enfim, daqui a pouco bato o olho e lá vem ele. Ele é branquinho, estava transparente. E ele falou assim: mãe, eu entrei na água. Aí eu falei: entrou, eu vi. Eu vi que você sumiu. Aí ele falou: mãe, eu entrei
E quando eu estava lá dentro da água, eu escutei uma voz me falando: Gabriel, sai da água. E aí não tinha ninguém. Eu saí correndo da água e vim para cá. Aí eu falei: foi o anjo do Senhor. Eu orei pedindo: Senhor, busca ele, envia um anjo. E o Senhor ouviu a minha oração. Viu porque uma mãe que ora pelos seus filhos, ela pode descansar? Porque o Senhor cuida. Por isso, não deixe de orar. Não deixe de buscar. Sabe, nem por um segundo. Seja intercessora da sua casa, dos seus filhos, em nome de Jesus. Um dia, se Deus preparar, eu conto as experiências sobrenaturais de oração com Ele presente, para que Ele conte, porque não adianta quando uma mãe é de oração, intercede, coloca o seu filho na mão de Deus, ele é fiel, gente, ele é fiel e nada fica encoberto. E simplesmente ele cuida. Eu queria que você que está ouvindo esse vídeo, porque pela misericórdia de Deus e glória a Deus por isso, os nossos vídeos eles estão alcançando pessoas e né, fora do grupo Refúgio. E que bênção, sabe? Que os nossos vídeos sejam bênção para vocês, que essa comunhão, né, da gente estar aqui falando as nossas experiências, falando do amor de Deus, alcance a sua vida poderosamente, com transformação, com salvação, com vida. E se você que me ouve hoje é uma mãe de oração, ou é um pai de oração, né, ou uma intercessora, uma tia, uma avó, eu te convido para deixar aqui nos comentários a sua experiência de oração pelos seus filhos. E se você não é e está ouvindo, a partir de hoje, em nome de Jesus, comece a ser. Comece a ser a intercessora da sua casa. Comece a buscar, entregar na mão de Deus a sua família. Aqui no Grupo Refúgio, nós colocamos toda segunda-feira nossa família no altar de Deus, como eu disse no começo do vídeo. Nós oramos e nós jejuamos pela nossa casa. E que você não faz parte do Grupo Refúgio, aliás, faz parte, né? Porque está aqui ouvindo, que você comece a partir de hoje também orar, jejuar pela sua casa, pelo seu filho, porque o inimigo não tem poder contra os nossos. Então, deixa aqui o seu testemunho, né? Sua experiência de oração pelos seus filhos, para que a gente possa compartilhar e que a nossa fé venha crescer, amadurecer mais. Gente, a nossa palavra tem poder, sabe? E nós somos canal de bênção. Você já imaginou isso? Que você é um canal de bênção, você é um canal de vida. Você não tem poder para nada, eu não tenho poder para nada, de dar vida, de curar, mas nós somos o canal de Deus aqui na terra. Por isso não deixe de falar jamais. Fala, não fecha a sua boca, não deixa o inimigo calar a sua boca. Fala do amor de Deus, interceda, ora pela sua casa. Olha o que aconteceu essa semana aqui em casa, né, na minha família. Quando nós falamos de Jesus, um simples, que não é simples, mas um simples Jesus te ama, quebra muitas barreiras. Olha que fácil, ó. Jesus te ama. Sabe assim, estraçalha o inferno, quebra cadeias. Então não deixe de falar. Às vezes você, né, fica incomodado e fala, ai, nem, sabe, eu não sei nem falar, não vou falar. Fala. Abre a sua boca e fale de Jesus. Olha o que aconteceu essa semana. Tem uma irmã no nosso grupo, que é a Ica. Ela falou assim, gente, acho que segunda-feira, não lembro. Gente, vai passar o filme Quarto de Guerra. Quem não assistiu, assista. Mal sabia ela, vai ficar sabendo agora, o quanto ela estava sendo usada por Deus. Eu vou dar esse testemunho agora, porém, quantas outras pessoas não foram alcançadas ali no grupo que muitas vezes não se manifestam? É isso que eu sempre falo. Muitas vezes as pessoas se calam, não se manifestam, mas Deus está agindo. Então não feche a sua boca, abra a sua boca,
fala do amor de Deus, sabe? Esteja sempre atenta de sentinela, falando, fala, não se cale. E simplesmente ia passar o filme e ela falou, olha, vai passar o filme na Globo, não sei que dia que foi, e quem não assistiu, né, que assista, porque o filme é poderoso, é maravilhoso, é forte. Tudo bem, passou. Quando foi sexta-feira, eu completei, né, aniversário de casamento, e o meu filho também, porque a gente casou no mesmo dia, óbvio que em anos diferentes, mas o dia foi o mesmo, 10 de outubro. E aí ele falou, mãe, vai ser o aniversário do meu casamento, eu sei também que é o seu, mas eu queria sair com a Bárbara, você não fica com as meninas? Só que já é de praxe sexta-feira eu ficar com minhas netas. Aí eu falei, fico, não, né? Não vou sair, eu vou ficar com elas. Só que eu fui na casa dele. E quando eu fui lá, ele falou assim, eu preciso contar uma coisa para você. A irmã Maria nos abençoou, né? Que é a Ica. Ela falou assim, quem não assistiu vai passar um filme chamado Quarto de Guerra. E aí a Bárbara, né, a esposa dele, falou, eu nunca assisti, né? Vamos assistir? Vamos assistir juntos? Só que como ele trabalha, né, nesse horário, ele falou, não vamos, quando eu chegar em casa a gente assiste, né? Assiste pela Netflix, não sei onde estava passando, onde que ele achou. Na Globoplay, sei lá. Aí, diz que os dois juntinhos assistiram o filme. E ele falou, uma bênção. Deus está trabalhando na vida deles poderosamente. Através de quê? Da oração. Através do quê? Da obediência. Mas, enfim, isso também fica para outro vídeo. E aí ele estava me contando, mãe, foi maravilhoso, né? Que bênção de filme, né? Como aprende e tal, isso e aquilo. Aí ele falou assim, e aí eu falei assim para a Bárbara, Bárbara, você precisa de uma veinha dessa na sua vida. Aí ele falou assim, mãe, você não sabe o que ela respondeu. Aí eu falei, o quê? Já imaginava. Aí ele falou assim, ela respondeu que ela já tem essa veinha na vida dela. Eu não sabia se eu dava glória ou eu não sabia se eu simplesmente grudava ela pelo cabelo, né? Porque a veinha era eu. Mas como diz aquela irmã, né? Eu queria estrangular, mas lembrei que era crente. Brincadeiras à parte, brincadeiras de verdade, né? À parte. Porém, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando isso? Para quem não sabe, para quem não assistiu esse filme, né? O Quarto de Guerra, é um filme de um casal, né? Que já estava para se separar. E a mulher se encontra com uma senhorinha de oração, aonde mudou a vida da mulher. E o que eu quero dizer com isso é que a minha nora, né, diz que já tem a tal veinha com ela, que sou eu. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quando alguém precisa de oração, na sua casa, na sua família ou na sua vizinhança, alguém lembra de você? Você é uma mulher de oração? Quando alguém precisa de uma oração, de algo espiritual, alguém bate na sua porta? Você recebe mensagens do WhatsApp? Seja a velhinha da vida das pessoas. Seja a velhinha da vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida dos seus vizinhos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, em nome de Jesus, a partir de hoje, se você não é, seja uma mulher de oração, uma intercessora. Faça o papel para qual você foi chamado, auxiliadora. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas poderosamente. Mude essa situação através da oração. Seja uma mulher de oração, em nome de Jesus. Um homem de oração, uma pessoa de oração.
E antes de acabar o vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos declarar, profetizar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? A minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Amém? Glória a Deus. Beijo a todos, fiquem com Deus.